Saúdo a todos os nossos irmãos, irmãs, povo de Deus, com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um culto doméstico, a mais uma manhã da bênção, acordando com fé. O nosso tema de hoje é: ajuste o seu relógio com o relógio de Deus. O tema vai falar muito contigo. Ajuste o teu relógio, com o relógio de Deus. Nós vamos ouvir um hino e depois, então, a palavra de Deus. Coloquei nas mãos de Deus os meus problemas. Estou esperando Ele agir. Ele tem em suas mãos todo o sistema. Para Deus não há problema. Isto eu já descobri. Os problemas que pra mim são insolúveis, para Deus eles nem chegam a existir. Se pra mim problemas são males terríveis, mas o meu Redentor vive e Ele cuida bem de mim. Basta tão somente confiar. Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade. Pegue suas ansiedades e entregue para Deus. Se você aí no mundo tem problemas e os deuses não conseguem te valer, pare, amigo, não dê mais um passo errado. Só há um advogado que resolve pra você. Larga tudo e vem pra cá com teu problema. Não preocupe, Espírito Santo te conduz. Seus problemas podem ser solucionados. Quem vai cuidar do seu caso é o Senhor, Doutor Jesus. Basta tão somente confiar. Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade. Pegue suas ansiedades e entregue para Deus. Basta tão somente confiar. Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade. Pegue suas ansiedades e entregue para Deus. Prove de Deus a felicidade. Pegue suas ansiedades e entregue para Deus. Amém. Preciosos irmãos, Deus tem um relógio que não atrasa, não adianta.
E ele determinou, Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Para cada coisa que ele faz, ele determina um tempo. E Deus não é apressado. É por isso, irmãos, que em nós deve estar acontecendo uma metamorfose, uma transformação, para podermos chegar à estatura do varão perfeito. Nessa estatura, nós vamos encontrar que está a paciência. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5. E vós, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade é o amor fraternal e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houverdes e abundarem estas coisas, não serei ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paciência, ela nos faz esperar, sem reclamar, sem murmurar, porque muitos de nós, aliás, todos nós sempre estamos esperando em algo, por algo. E somos obrigados a esperar. Mesmo quem paga médico particular, ele é obrigado a esperar. Então, nós temos aprendido que a paciência da estatura do varão perfeito é a paciência com Deus. A chave do sucesso é ter paciência com Deus. Não é que Deus atrasa. O relógio de Deus é exato. Agora, quando nós deixamos a natureza humana e adquirimos a natureza divina, o nosso relógio é ajustado. É ajustado com o relógio de Deus. Porque, irmãos, vejam bem como nós ficaríamos desesperados, esfregando as mãos, ansiosos, se não ajustarmos o nosso relógio com o relógio de Deus. No Salmo 90, versículo 4, está escrito assim: 1000 anos são aos olhos de Deus como o dia de ontem que se passou e como a vigília da noite.
Está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Amados, não ignoreis uma coisa, que 1000 anos são para o Senhor como um dia, e um dia como 1000 anos. Então Deus praticamente não está dentro desta esfera chamada tempo. Ele tem o seu tempo e ele age de acordo com o seu tempo. Vocês veem que na natureza as árvores frutíferas elas têm tempo delas ter frutos. As sementes comestíveis, como arroz, feijão, que nós comemos todo dia, você vai reparar que ela dá em menos tempo. O arroz, o feijão, o milho, a soja, as coisas que precisamos com mais rapidez, Deus deu um tempo menor para que elas produzissem. Então, nós precisamos dar o nosso fruto na estação própria e saber que vamos dá-lo na estação própria. Não vai adiantar. Não vai adiantar você ter pressa. Salmo 1:3. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cuja folha não cai, a qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, prosperará. Então é isso daí. Você tem que ajustar o seu relógio com o relógio de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. O que você tem que fazer agora? Lançando toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Então, você se humilha perante ele, ante esta mão poderosa que não está encolhida. No tempo de Deus, ela vai agir. Então, é necessário você se encher da paciência de Deus. Qual é o resultado de esperar em Deus? Você vai encontrar no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Vejam que coisa maravilhosa. Lá no Salmo 113, versículo 5 e 6, está escrito: quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas e se curva para ver o que está nos céus e na terra. Agora o salmista vem e diz: esperei com paciência no Senhor,
E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos e pôs um novo canto na minha boca, um hino de adoração ao nosso Deus. Você viu o resultado de esperar em Deus? Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Este é o resultado daquele que espera no Senhor. E lembrando-me de algo que não vai acontecer no tempo errado, só no seu tempo certo, a vida de José. Vejam bem, José ele era profeta. Ele viu uma certa vez, num campo, o molho dele se levantando e vários molhos se inclinando ao seu molho. O que mostraria que ele seria uma pessoa muito importante em um futuro. Ele teve um outro sonho. Ele sonhou que o sol, que a lua e mais 11 estrelas o reverenciava. Aquilo mostrava o quê? Eu serei muito importante. Meu pai, minha mãe, meus irmãos vão me reverenciar. No entanto, quando ele sonhou, ele não estava preparado para aquilo. Deus precisaria trabalhar em sua vida para que ele estivesse naquela posição e com uma experiência grande. Agora, aquilo aconteceria no tempo de Deus. Agora, eu creio que o relógio de José estava ajustado com o tempo de Deus. Eu creio. Vocês veem que ele foi vendido. Ele foi trabalhar na casa de Potifar e ali Deus mostrou que estava com ele. Aliás, Deus mostrou que estava com ele desde quando ele foi vendido. Porque houve alguém ali que intercedeu por ele. Então, prosperando naquela casa, aquela casa foi uma ponte preparada por Deus para ele ir para a cadeia. Mas a cadeia seria uma outra ponte. Deus estava traçando o caminho de José. E eu não creio que José ficou num canto murmurando, reclamando. Eu creio que José, ele focou a sua vida naquelas visões, naqueles sonhos, retificando. Ele cria que aquilo era verdadeiro. Então, quando
aquela mulher que acredito eu que o havia tentado por muitos dias e ele não deu bola para ela, achando aquilo um desprezo, como que um homem despreza uma mulher bonita. Mas acontece que ali tinha um homem de verdade, um homem de caráter, um homem de brio, um homem de Deus, não aceitando as cantadas, as insinuações daquela mulher. Ela então se lança sobre ele. E ele, para desvencilhar-se dela, ele deixa a sua capa, a sua blusa, vamos dizer assim, nas mãos dela, que para ela foi um argumento de vingança, um instrumento de vingança. Mas ali estava um homem com foco naquilo que Deus tinha mostrado para ele. Nós temos que focar naquilo que Deus tem mostrado para nós, na nossa convicção. Glória a Deus. Ele foi parar na cadeia, sendo acusado de tentativa de estupro. Acusado de tentativa de estupro. Porque a mulher ficou com a roupa dele na mão e disse: olha, na tentativa de eu me desvencilhar dele, acabei até tirando a blusa dele. Ah, mulher sem vergonha. Você queria tirar toda a roupa dele. Mas ali estava um homem que expressava o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Na prisão, ele revolucionou a prisão. Aquela prisão não teve mais rebeliões, tinha uma atmosfera de passividade, como aquela prisão que estava Paulo e Silas, quando Deus a sacudiu, trouxe uma situação tanta de passividade, uma atmosfera de paz, que nem os presos, que eram realmente bandidos, tentaram fugir. Aquilo acompanhava José. E, na verdade, Deus estava treinando José. Ele passou naquele grande teste de Potifar. Tudo eu tenho posto nas suas mãos, menos a minha esposa. Como que, mesmo se colocasse, ele não era um homem aproveitador. Por quê? Porque quando ele foi para o palácio, Faraó disse para ele uma coisa semelhante. Olha, abaixo de mim é você. Então ele já estava treinado a isso. Então Deus, no seu tempo, colocaria José naquela posição que ele sonhou. Não é que ele almejou, porque sonho dá conotação de almejar algo. Eu tenho um sonho por algo. Não, ele não tinha sonho por aquilo. Mas Deus trouxe aquele sonho para ele. E no tempo de Deus aquilo aconteceu. No tempo de Deus começou a chover sobre a terra e Noé estava ali, quieto, sereno. O filho dizia: pai, o senhor tem certeza que vai chover? Nós estamos aqui há quase 7 dias. Que calor imenso, fechado nesta arca.
Noé diria, ou dizia, filho, eu tenho certeza que vai chover, porque Deus falou que vai chover. Noé teve paciência com Deus. Você já pensou Moisés ir perante Faraó, fazer aquele sinal da cobra, James e Jambres fazer igual, e Faraó dar gargalhadas? Esse é o truquezinho que o seu Deus pode fazer? É isso que ele pode fazer? E Moisés pensando, faz isso. Você não sabe o que o nosso Deus pode fazer. Dê risada agora, dê gargalhada agora. Fale o que você quiser agora. Deus vai agir. E eu espero Ele agir. Eu espero as mãos de Deus entrar em cena. Eu espero o mover de Deus, o mover do Espírito Santo. O meu relógio está ajustado com o relógio de Deus. Ele me exaltará, Ele me dará vitória, Ele me abençoará. Eu estou esperando pacientemente. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, ajuste o teu relógio, o relógio dele. Ele não atrasa. Está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar para nós, humanos, ansiosos, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aos Hebreus 10, versículo 36 e 37, pois necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um poucochinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará. Por isso, nós vemos que Jesus nem deu a mínima para a doença de Lázaro. Sabe por quê? Porque no calendário de Deus, no tempo de Deus, não estava marcado. Naquele tempo eu curei um amigo chamado Lázaro. Estava marcado. Naquele tempo eu curei, ou melhor, eu ressuscitei já há 4 dias o meu amigo Lázaro, que estava apodrecendo. A tua vitória está no calendário de Deus. A hora está marcada já no relógio de Deus. Vai ser tal hora, vai ser tal ano, tal mês, tal dia, tal hora. E não vai adiantar nada, não vai atrasar nada. Espera com paciência, a vitória é tua. Espera com paciência, Deus vai te exaltar. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Recebe o recado de Deus para você começar o seu dia crendo e esperando somente nele, somente nele. Amém. Nós vamos ver se há pedidos de oração. Nós temos um, ou melhor, alguns. A Maluciana Lima, peço oração por Emanuel, por queda de cabelo e por calvície.
A irmã Elaine Andrade, pastor, ore por mim, estou triste, angustiada, necessito de direção e ajuda de Deus. Bom, já está dado o recado também, mas vamos orar. A irmã Solange, peço oração em favor de minha saúde. A irmã Rosane Charopem, peço oração em favor de minha saúde. A irmã Sara, peço oração em favor da minha tia, para que Deus resolva o seu problema. A irmã Miriam Aparecida, peço oração em favor de um emprego para minha filha Raabe. E oração pelo irmão Urias, lá de Pontes de Lacerda, que fez 2 cirurgias e está se recuperando. Que Deus o recupere totalmente. Maravilhoso Deus, Pai, autor de toda boa dádiva e todo dom perfeito, Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, o Deus exato, o Deus todo-poderoso, com hora marcada para agir, com seu tempo programado. Deus, eu creio que é hoje que o Senhor vai abençoar esse povo que eu acabei de citar os seus nomes, colocar aí os seus problemas. Creio que a tua mão de poder já está agindo no corpo, na alma, no espírito, está agindo na região psicológica, tirando a angústia, o desânimo. Deus, em nome de Jesus Cristo, opera milagres sobre estas vidas pelo poder da tua palavra. Amém. Amém. Graças a Deus. Tivemos 50 computadores, uma média de 60 pessoas acompanhando. Irmão Roberto Carvalho, Goianinha, Rio Grande do Norte. Irmão Alfredo Tupã, irmão João e irmã Silene Queiroz, irmã Bárbara em Marília, irmã Belinha, irmão Marcelo Ouro Verde, irmã Trude Piraquara, irmão Walter Família Lins, a irmã Maria Luzinete Três Lagoas, a irmã Marta Costa, Presidente Prudente, a irmã Maria Ver Três Lagoas, a irmã Luciana, a irmã Isabelle Piacatu, a irmã Irene Família em Tupã, o irmão Felipe Serafino Arco-Íris, o irmão Sérgio, a irmã Valdirene Tupã, a irmã Rosane Charopem Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, o irmão Gabriel, a irmã Alessandra Limeira, o irmão Enes Ribeiro Palmas Tocantins, a irmã Luciana, o irmão Moisés Tupã, o irmão Dinaldo, a irmã Cida Bastos, o irmão Jonatas em Rosália, a irmã Elaine Andrade Rubiácia, a irmã Anísio, a irmã Laine Bastos, o irmão Jacir Itá Santa Catarina, a irmã Selma Rodrigues Três Lagoas, o irmão Sidney Lovato em Tupã, a irmã Solange em Araçatuba, a irmã Elaine Queiroz, o irmão Ronald Itainá Garça, o irmão Marcos Ribeirão Preto, o irmão Odair, a irmã Rosalina Luziânia, o irmão Hélio Santiago e a irmã Maria Ana Padre Paraíso, Minas Gerais, a irmã Edna Cobo em Adamantina, a irmã Maria em Nube Paulista, a irmã Sara Curupira, Pernambuco, a irmã Eliane Serafino Arco-Íris, a irmã Maria de Fátima Jacutinga, Minas Gerais, o irmão Nelson no Óleo, o irmão Eduardo em Bastos, a irmã Giane Cunde, Alto Horizonte, Goiás, a irmã Lucinéia Rocha, e a irmã Miriam Aparecida, Três Pontas, Minas Gerais, o irmão Michel Couto Lins, a irmã Lica em Tupã, a irmã Socorro em Bastos, o irmão Isaac Martins em Limeira. Irmãos, que Deus continue vos abençoando e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço, um grande shalom para vocês. Coloquei nas mãos de Deus os meus problemas. Estou esperando Ele agir. Ele tem em suas mãos todo o sistema. Para Deus não há problema.
isto eu já descobri. Os problemas que pra mim são insolúveis, para Deus eles nem chegam a existir. Se pra mim problemas são males terríveis, mas o meu Redentor vive e Ele cuida bem de mim. Basta tão somente confiar. Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade. Pegue suas ansiedades e entregue para Deus. Se você aí no mundo tem problemas e os deuses não conseguem te valer, pare, amigo, não dê mais um passo errado. Só há um advogado que resolve pra você. Larga tudo e vem pra cá com teu problema. Não preocupe, Espírito Santo te conduz. Seus problemas podem ser solucionados. Quem vai cuidar do seu caso é o Senhor, Doutor Jesus. Basta tão somente confiar. Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade. Pegue suas ansiedades e entregue para Deus. Basta tão somente confiar. Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade. Pegue suas ansiedades e entregue para Deus. Prove de Deus a felicidade. Pegue suas ansiedades e entregue para Deus.